irmãos que estão na live nessa tarde. Que o Senhor venha te abençoar grandemente nesse dia. Você que está conosco, você pode abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 6 em diante. Eu quero trazer uma palavra hoje sobre autoridade espiritual para a nossa vida, para a edificação do corpo de Cristo nessa tarde. Queremos te agradecer, você que tem assistido a nossa live. Aqui está o John Michael online aí, participando conosco nessa tarde. Seja muito bem-vindo, meu tio. Deus te abençoe. E todas as pessoas que ainda vão assistir esse culto para a glória do nosso Deus. Eu trouxe uma mensagem hoje, quero pregar sobre autoridade espiritual. Eu te pergunto nessa tarde, você tem compreendido a autoridade espiritual de Jesus? Das pessoas que Deus coloca nessa terra com autoridade para a nossa vida? Vou dar alguns exemplos aqui e nós vamos ver como é que essa autoridade elas agem perante a sociedade e também a autoridade espiritual que Deus dá aos seus servos, profetas e hoje no mundo atual aos pastores e todos aqueles que pregam e ensinam a palavra do Senhor. Amém? Quando a gente vai ver, por exemplo, hoje no mundo atual em que vivemos, um dos segmentos mais criticados na sociedade, vou dar apenas 3 segmentos nessa tarde, que é sobre os políticos, sobre o que é a polícia, os soldados, todo o corpo em geral, incluindo general, tenente, polícia em geral, e também sobre os pastores nesses dias. Quando a gente vai fazer uma pesquisa sobre esses segmentos, a gente vai perceber e vai ver que esses segmentos são muitos criticados. E não é só esses 3, são muitos, porque na sociedade nós temos vários segmentos na sociedade, vários tipos de autoridades, tanto espirituais como secular, no mundo em que vivemos. Então, quando um político ele trabalha bem, estou dando um exemplo, fazendo uma ilustração, quando ele se dedica e o povo vê que aquele político realmente é íntegro, é honesto, você pode apostar que a sociedade sempre vai votar nele. É por isso que tem pessoas que estão aí no Senado, que estão aí como deputado federal e estadual e como vereadores e como prefeitos dos municípios, porque essas pessoas ficam tantos anos nos cargos. Porque realmente essas pessoas elas trabalham e o povo reconhece a sua autoridade. Mas quando um político ele faz coisas que desagradam a sociedade, que o nome dele é manchado, meu irmão, acaba com tudo. Acaba com tudo aquilo que ele conquistou. Porque o povo ele olha mais para a tua queda de que para aquilo que realmente tu és, das coisas boas que é na tua vida. O ser humano sempre ele é assim. Então, essa autoridade, por mais que ela seja uma potência, ela tenha conquistado várias coisas na vida dela, para a sociedade, trazendo para ajudar o povo, mas se ela cair uma vez, todo mundo vai cair em cima dela e vai querer acabar com ela. Porque aquele político não deu mais aquela segurança que ele dava quando ele era uma pessoa honesta, uma pessoa íntegra. Aleluia, Deus. E a gente vê hoje também que as polícias, se um soldado, ou um tenente, ou um general, que tem os seus soldados, os seus subordinados, Polícia Federal, Rodoviária é um grande exemplo que está acontecendo hoje no Brasil, que querem tirar o diretor da Polícia Federal, porque muitas pessoas acham que ele fez coisa errada na época da eleição. Então a pessoa ela cai para destruir a autoridade dessa pessoa. E realmente a pessoa perde. Para ela se levantar de novo é muito tempo. Verdade. E se você olhar também para os pastores do Brasil,
Tem muitos pastores também que estão fazendo coisas erradas. Tem muitos pastores que outra hora era uma bênção, tinham testemunhos fortes e que hoje realmente acabaram com o seu ministério, com a sua vida espiritual, com a sua autoridade espiritual. Mas a autoridade que eu quero trazer nessa tarde é a maior autoridade de todos os tempos, que é a autoridade espiritual de Jesus Cristo. Aleluia. Esse veio nessa terra, esse pregou, esse sofreu, não cometeu pecado nenhum e as pessoas quiseram massacrar ele. Mas uma coisa eu te digo, o homem perde a sua autoridade. O homem muitas vezes perde o seu testemunho, mas Jesus Cristo nunca vai perder. É verdade, Jesus. Aleluia. A autoridade de Jesus, ela é verdadeira e nós precisamos reconhecer essa autoridade. Aleluia. Por isso que o texto que eu quero trazer nessa tarde, esse tema autoridade espiritual, você que é um servo, você que está nos assistindo, você tem que crer nessa autoridade de Jesus. Aleluia, Deus. Por isso que ele vai nos ensinar aqui em Marcos 6, do 1 ao 3, diz assim: Jesus saiu dali. Da onde é que Jesus saiu? Você tem que voltar ao capítulo 5 para você entender o 6. Jesus faz uma grande maravilha na vida do Gadareno. Ele vai para a região de Gadara. Lá ele expulsa os demônios daquele homem, transforma a vida dele e sai de lá, volta para Cafarnaum, que é a sua cidade. Olha, saiu dali e foi para a sua cidade. Ele mudou a vida daquele homem, expulsou aquela legião de demônios da vida dele, e ele ficou lá como servo do Senhor, como um testemunho do Senhor naquela região. Depois ele sai, ele cura aquela mulher do fluxo de sangue no versículo 5 de Marcos. Ele transforma a vida dela. Ela toca na orla dele, ela é curada. Ele vai na casa de Jairo, ele ressuscita a filha de Jairo, faz grandes coisas. E no capítulo 6 agora, está dizendo que ele sai dessa região para outra região. Por isso que começa o texto do capítulo 6, de 1 a 3. Jesus saiu dali e foi para a sua cidade, Cafarnaum, que era a cidade que ele morava. Nazaré foi onde ele ficou, ali a sua infância, passou muito tempo lá, mas ele se mudou para Cafarnaum, aonde as pessoas iam atrás dele na sua casa. Foi lá que ele curou aquele homem que furou o teto, trouxe até ele aquele paralítico com seus amigos. De lá ele também transformou a vida daquele homem, curou, fez uma grande manifestação para mostrar a sua autoridade espiritual. O texto diz: Jesus saiu dali e foi para a sua cidade, eu creio que foi Cafarnaum, acompanhado de seus discípulos. Isso aqui é muito interessante. Jesus é Deus, ele é a maior autoridade, mas ele quer sempre os seus discípulos a seu lado. Aleluia, Deus. Queridos, você é um discípulo de Jesus. Glória a Deus. Hoje, no mundo atual, nós somos testemunhas de Jesus. E Jesus quer andar conosco na nossa vida espiritual. Versículo 2: Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos dos que ouviam ficavam admirados. De onde lhe vêm essas coisas? Uma pergunta. Perguntavam eles: que sabedoria é esta que lhe foi dada? E este milagre que ele faz? Jesus começou a impactar o mundo da sua época. Aonde ele passava, ele deixava a sua marca da sua autoridade espiritual. E as pessoas ficavam impactadas, porque Jesus estava vindo de uma região lá da Galileia dos gentios, que ninguém dava nada pelaquela região. Naquela região era visto aos olhos das pessoas que moravam em Jerusalém como uma pebre da sociedade. Os idólatras que moravam lá, as pessoas paupérrimas que moravam lá, e ninguém queria saber de lá. E essa é dessa região que o Nazareno vem pregando, vem curando, vem ressuscitando e mostrando a sua grande autoridade espiritual. Aleluia. E quando ele pregava e quando ele ensinava, era de uma sabedoria espiritual muito forte, muito grande, porque ele está
acima de qualquer autoridade, de qualquer nome nessa terra. Glória a Deus. Aleluia, Deus. E no versículo 3 há uma crítica dessa sabedoria do mestre. As pessoas começam a contestar a sabedoria. De onde vem esse homem? Que sabedoria é essa? De que linhagem vem esse homem? Para que tanto conhecimento de uma região que não tem uma faculdade forte? De uma região que não tem muitos intelectuais, muitos eruditos fortes. E no versículo 3, é uma crítica ao ministério e à pessoa de Jesus. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas, Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E ficavam escandalizados por causa dele. Porque conheciam a família dele, os irmãos dele, os filhos que Maria teve nessa terra. E todos estavam impactados e admirados da onde vinha aquela sabedoria e aquela autoridade espiritual de Jesus. Jesus lhe disse, no capítulo 4, versículo 4, só em sua própria terra, entre seus parentes, em sua própria casa, é que um profeta não tem honra. Isso é muito interessante. Jesus se vê aqui meio que excluído dos seus conservos, de pessoas que talvez viram muitas coisas que ele fez, viram das coisas tremendas que ele fez durante ali aquela região, durante seu ministério, e coisas boas, coisa do bem, transformando, curando, ressuscitando as pessoas. Aleluia, Deus. E Jesus está dizendo, Jesus lhes disse, só em sua própria terra, porque Jesus está na terra dele. Porque a terra é dele, ele é Deus, ele é o soberano Deus, tudo é dele. Entre seus parentes, seus irmãos, suas irmãs, seus amigos, seus vizinhos, conterrâneos, pessoas que o conheciam, e em sua própria casa que um profeta não tem honra. Isso muitas vezes acontece, trazendo para os nossos dias, na nossa vida espiritual. Aleluia. Hoje Deus me consagrou como pastor de um ministério, mas às vezes a gente chega com os familiares da gente, a gente dá um conselho, ora, faz uma oração, dá uma direção, e parece que a pessoa não dá crédito. Mas se vindo de lá de fora, a pessoa dá todo o crédito. E o próprio texto está nos afirmando que nós não temos honra na nossa terra e perante os nossos. Porque assim como Jesus se via excluído, as pessoas não entendiam os seus ensinos, e muitas das vezes a gente se sente assim na nossa própria casa, na nossa própria família. Aleluia. Porque a gente quer o bem, como autoridade espiritual, a gente quer o bem da família, a gente quer o bem dos nossos filhos, a gente quer o bem dos nossos amigos e de todos que nos cercam. A gente quer o bem. Mas mesmo assim, muitas das vezes as pessoas não reconhecem as nossas autoridades. Eu estou dando o meu exemplo, que às vezes eu convido tantas pessoas, amigos meus, para visitar meu ministério, eles não vêm. Preferem visitar o ministério de estranhos, de que o ministério do pastor Luiz, que sempre orou com eles, que sempre esteve com eles, que sempre não deixou de visitá-lo quando precisou do pastor Luiz. E a gente às vezes se sente assim. Jesus se sentiu assim. Verdade, Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. E não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. Porque o ambiente de incredulidade, o ambiente onde não se reconhece a autoridade de Jesus, a autoridade do Messias, ele não faz grandes coisas não, é o texto que está nos dizendo aqui. Ele faz, mas não da imensidão que ele queria fazer, da proporção que ele queria alcançar.
Por quê? Por causa do coração duro das pessoas. Por causa das pessoas não reconhecerem a autoridade espiritual na vida de Jesus. E não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. Glória a Deus. Porque ele veio para cumprir a profecia que está em Isaías. Que ele ia impor as mãos, que ele ia sofrer, mas que também ele ia fazer grandes sinais e maravilhas para mostrar que ele era Deus. Aleluia, Deus. E ele queria que o povo acreditasse na sua autoridade espiritual. Assim, eu creio que ele se entristeceu muitas das vezes. E às vezes a gente se sente assim também entristecidos e excluído, porque a gente não vê as pessoas reconhecendo a autoridade espiritual que Deus nos deu. É por isso que hoje está surgindo muitos ministérios sem a direção de Deus. Porque hoje as mulheres estão fundando um ministério, convidam uma varoa aqui, uma varoa ali, uma varoa ali, vão lá e fundam uma igreja e abrem uma igreja. Porque não reconhecem mais a autoridade espiritual de um pastor. Porque não tem pastora na Bíblia. Como é que uma mulher vai fundar um ministério com outra serva, se nem marido ela tem? O que é que ela vai pregar para a tua família? Se nem o marido acompanha ela no ministério dela, ela não tem nem marido. Aí com que autoridade ela vai aconselhar uma família se ela não tem um marido? Para ajudar ela no ministério? Está cheio, pode pesquisar para aí, está cheia de obreiras rebeldes que não querem obedecer à autoridade espiritual de um pastor nessa terra. Aleluia. A cada dia você vai ver mais isso acontecer. As pessoas fundando ministérios sem a direção de Deus. Porque Deus instituiu pastores, mestres para ensinar. A mulher na obra, ela é auxiliadora do pastor. Amém, Jesus. Eu não sou contra Deus usar uma mulher, ela fundar um ministério, mas que o marido dela esteja por trás, para ser testemunho para a sociedade, para fechar todas as brechas. Amém? Amém, Jesus. Versículo 6. E ficou admirado com a incredulidade deles, Jesus. Então Jesus passou a percorrer os povoados ensinando. Porque Jesus, meu amado irmão e minha amada irmã, ele não veio perder tempo nessa terra. Ele veio ensinar. Aleluia. Ele veio restaurar. Ele veio salvar. Ele veio te dar essa oportunidade que a missionária pregou aqui, como era no dia de Noé. Foi a oportunidade que Deus deu àquela geração pecaminosa, aquela geração idólatra, aquela geração sodomita, que não queria saber de Deus. Aleluia. E a arca é Cristo. Aleluia, Deus. Glória. Chamando os 12 para junto de si, Jesus, seu discípulo, enviou-os de 2 em 2 e deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Aqui Jesus dá autoridade aos seus discípulos. Jesus dá autoridade à sua igreja, ao pastor, ao presbítero, à diaconisa, ao diácono, ao obreiro, à obreira, que está na posição de Jesus. Aleluia, Deus. Glória. Todos os servos de Jesus, todas as igrejas, todo o corpo de Cristo tem autoridade espiritual. Só que existe uma hierarquia. Por exemplo, um diácono ele não pode ir na casa de uma pessoa usar certos critérios que a Bíblia proíbe. Ele tem que chamar o presbítero ou o pastor para ir lá. Mas ele pode sim fazer a obra, evangelizar, entendeu? Levar a palavra, mas tem coisas que só o pastor ou o presbítero tem que fazer. Porque é o que está na Bíblia. Amém? Amém. Estas foram as instruções para que os discípulos fossem exercer os seus ministérios na época de Jesus. Não leve nada pelo caminho, a não ser um bordão. Não leve pão, nem saco de viagem, nem dinheiro aos seus simples. Calce sandálias, mas não leve túnica extra. Sempre que entrarem numa casa, fique ali até partirem. Instruções de Jesus. E se algum povoado não receber, nem os ouvir, sacudam a poeira dos seus pés,
quando saíram de lá, como um testemunho contra eles, trazendo para os nossos dias todos os lugares que Jesus nos levar, nas oportunidades que todos nós tivermos, nós temos que proclamar o seu nome. Nós temos que fazer a diferença, dizer que nós somos de Jesus, que nós somos cristãos e que nós estamos ali para orar, para interceder, para trazer uma palavra, essa pessoa abrir o coração. Se ela não abrir, te rejeitar, ei, já saiu da tua costa a cobrança de Deus. Porque tu fizeste a tua parte ali onde tu foste. A palavra ali foi pregada. E naquele grande dia, Jesus vai perguntar, mas eu mandei a Rosileia lá, ela pregou para ti. Eu mandei a missionária ir lá, ela pregou e falou do meu amor. É isso que Jesus está dizendo aqui, olha, eu vou enviar vocês. Eu vou dar autoridade para vocês. E aonde vocês chegarem, que o povoado receber vocês e tratarem bem vocês, aquele lugar, aquela comunidade será tremendamente abençoada por mim. Mas se eles não ouvirem a mim, não crerem em mim, pode deixar que vai chegar o dia que eu vou tratar com eles. É isso que o texto está nos ensinando nessa tarde. Glória a Deus. E eles saíram e pregaram ao povo que se arrependesse. Esse é o foco do Evangelho. Pregar para que as pessoas venham se arrepender diante de Deus. Aleluia. O Evangelho não é campanha de milagres, não é campanha de cura. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo é pregar a palavra para perdão de pecados. A cura, os milagres vêm através da palavra quando tu ouve e crê. Aí Jesus te salva, te cura, te liberta e envia a bênção para ti. Aleluia. E hoje está tudo distorcido. As igrejas estão lotadas de campanha, gente metendo óleo na cabeça do outro, é só movimento, não tem Bíblia. Glória a Deus. Expulsavam muitos demônios, ungiam muitos doentes com óleo e os curavam. Aqui é a autoridade sobre os discípulos. Eles têm autoridade para ir curar, passar o óleo da unção sobre os enfermos. Não é o óleo que cura. A gente não unge qualquer pessoa. A gente só unge as pessoas, aquela que Deus dá o discernimento para a gente ir lá pegar o óleo da autoridade espiritual e passar nela, mas o óleo é um simbolismo, não faz nada. Quem faz é a autoridade espiritual de Jesus sobre o seu servo, sobre o seu discípulo. Amém. Marcos 6, 14 a 16. Isso impactou até o rei Herodes, a Bíblia diz. O rei Herodes ouviu falar dessas coisas, pois o nome de Jesus já havia se tornado bem conhecido. Por quê? Porque aonde ele chegava, ele mudava o ambiente. Aonde ele chegava, que as pessoas reconheciam a sua autoridade espiritual, ele salvava, ele curava, ele expulsava os demônios, ele ressuscitava e fazia grandes coisas, para mostrar que ele é Deus e que as pessoas que vence aqueles milagres pudessem crer que ele era Deus. Esse era o foco dele. Aleluia. E hoje é o contrário, as pessoas só procuram Deus por milagres, por cura e por porta aberta. Não querem nem compromisso com Deus. Reconhece a autoridade de Jesus, mas somente naquele momento. Acabou o momento, tchau, vai, fui, Jesus. E Jesus está falando, não, ei, reconhece o que eu fiz por ti. Reconhece sempre que eu faço por ti, por você. Reconhece, tem que reconhecer e tem que se arrepender para Deus agir. Aleluia, Deus. O rei Herodes ouviu falar dessas coisas, pois o nome de Jesus havia se tornado bem conhecido. Algumas pessoas estavam dizendo, João Batista ressuscitou dos mortos. Veja como as pessoas aqui reconheciam a autoridade de João Batista. Estavam pensando que ele já tinha até ressuscitado, porque Jesus estava fazendo coisas que João fazia. E as pessoas aqui, eu percebo que tanto o rei Herodes como as pessoas que não entendem o mundo espiritual começam a mistificar as coisas. O misticismo começa a entrar aqui, crendices que não tem nada a ver
com as coisas espirituais verdadeiras de Deus. Aleluia, Deus. Glória. Algumas pessoas estavam pensando que João Batista ressuscitou dos mortos. Porque o que esse homem está fazendo, João fazia. Versículo 15. Por isso, estão operando nele poderes miraculosos. Outros diziam, ele é Elias, olha. O profeta lá do Antigo. Sabe o que eu entendo aqui? Pessoas sem direção de Deus. Pessoas sem discernimentos das coisas espirituais e autoridades de Deus. Elias está morto. João Batista está morto. E a visitação era óbvia. A visitação de Jesus era clara. Ele estava se manifestando. Ele era o verbo que se encarnou. Estava exercendo o seu ministério. E as pessoas não estavam reconhecendo. Pensavam que era João Batista. Pensavam que era Elias. Ei, querido, não deixa de reconhecer a autoridade do Messias, não. O morto, ele está na sepultura. Ele não fala, ele não vê, ele não faz nada. Os mortos não louvam o Senhor. Livro dos Salmos. Por isso, então, por isso estão operando nele poderes miraculosos. Outros diziam, ele é Elias. E ainda outros afirmavam, ele é um profeta, como um dos antigos profetas lá do Antigo Testamento, como Moisés. Veja a loucura daqueles que não conseguem entender as coisas de Deus. Porque se tivesse ligado com a Torá, que era a Bíblia da época, a Torá, os profetas, o livro dos Salmos, eles jamais iam afirmar essas coisas. Eles iam crer que realmente aquele era o filho de Davi esperado, o Messias. Mas quando Herodes ouviu essas coisas, disse, João, homem a quem decapitei, ressuscitou dos mortos? Herodes aqui está angustiado. Será que João veio para me atormentar e ressuscitou para cobrar de mim que eu decapitei ele? Está muito sem direção. A pessoa que não reconhece a autoridade de Jesus, ela fica sem a direção de Deus. Aleluia, Deus. Esse rei Herodes, ele está louco, ele está sem a direção. Essas pessoas aqui são incrédulas, estão sem a direção e sem o discernimento da autoridade de Jesus Cristo. Aleluia, Deus. Glória. Marcos 6, 17 e 19, a gente já está terminando. Pois o próprio Herodes tinha dado ordem para que prendesse João, o amarrasse e colocasse na prisão, por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, com a qual ela se casara. Porquanto João dizia a Herodes, não te é permitido viver com a mulher do teu irmão. João Batista cobrava o rei Herodes. E o rei Herodes gostava muito da pregação de João. Era muito exortativa. Assim Herodias o odiava e queria matá-lo, mas não podia fazê-lo naquele momento. Mas na oportunidade que ela teve, ela pediu a cabeça de João Batista através da sua filha, e o rei Herodes foi lá. Ele já tinha jurado, você pode ler, o foco não é a pregação hoje, a autoridade de Jesus, mas você pode continuar lendo na sua Bíblia, que a filha vai dançar para o rei Herodes, e o rei Herodes manda ela pedir tudo o que ela quiser. Ela vai com a mãe dela pede a cabeça de João, e automaticamente Herodes não podia passar vergonha perante as suas autoridades do banquete que ele tinha ali preparado, e ele manda buscar, decapitar João. E João é morto. Amém? Amém. Aleluia. Aplicação para a nossa vida. Nunca duvide da autoridade de Jesus. Queridos e queridas, nunca duvide da autoridade de Jesus. Aleluia. Porque se você duvidar, não vai acontecer nada. Se você não crer, não vai acontecer nada. Levanta a tua mão, Rosileia. Tu quer receber esse milagre que tu pede a Deus? Tu quer receber, minha filha, esse milagre? Olha que Deus manda te dizer. Não duvida da minha autoridade, Rosileia. Aleluia, Deus. Crê, mas glorifica o meu nome quando eu te der. Aleluia. Toma posse.
Olha que o texto diz, na aplicação para a nossa vida, já fechando, finalizando. Nunca deixe de crer nos milagres de Jesus. O milagre é para nos impactar com uma fé sobrenatural, para nunca mais a gente duvidar e deixar Jesus. Não é para receber o milagre, a cura, a bênção e se afastar, não. O milagre é para aproximar ainda mais a pessoa através da fé de Jesus. Glória a Deus. E as pessoas estão fazendo tudo ao contrário. Outro ponto, respeite a unção e a autoridade na vida dos servos de Jesus. Você tem que respeitar todas as autoridades. Você tem que respeitar todas as autoridades espirituais e seculares deste mundo. Tem que respeitar. Aleluia. Ah, pastor, mas aquela autoridade não me dá bom testemunho. Mas tem que respeitar. Deixa Deus cobrar dele. Respeite a unção, a autoridade de um líder espiritual. Porque se você não reconhecer e brigar contra o ungido de Deus, Deus vai cobrar de ti. Deus vai tocar na tua família, vai tocar no teu filho, porque tu está lutando contra o ungido de Deus. Nunca respeite a unção e a autoridade na vida dos servos de Jesus. Porque o verdadeiro líder, ele quer o bem do reino de Deus, da sociedade, do mundo e do Brasil. Glória. Quarto ponto. Jesus continua salvando, querido. Jesus continua salvando. Jesus continua curando. Jesus continua restaurando. Jesus continua impactando o mundo com sua autoridade espiritual. Ele não mudou. Ele é o ontem e o hoje, sempre será eternamente. A sua palavra está sendo pregada nos quatro cantos dessa terra. Ele continua salvando, ele continua curando, ele continua restaurando, ele continua impactando o mundo com sua autoridade espiritual. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Por isso, nessa tarde, Senhor, eu uso a minha autoridade espiritual para repreender todo o mal, toda a palavra contrária, todas as setas contra a tua obra, Senhor, no Brasil e no mundo. Glória, eu creio. As trevas não vencem a luz. A luz é inacessível, a luz queima os demônios, a luz queima os demônios. Para finalizarmos, 1 João 2,15 a 17. Não ame o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Quando o apóstolo João está dizendo para nós não amarmos o mundo, ele está falando para nós não amarmos o sistema que é do maligno que rege o mundo. É o sistema do anticristo, é o sistema da ONU, é o sistema das nações que não acreditam em Deus, é o sistema comunista, é o sistema satânico, é o sistema ecumenista, é o sistema pluralista, é o sistema de todas essas filosofias mundanas que não vêm de Deus. Glória. O mundo é de Deus, tudo que há nesse mundo é de Deus, mas que rege o mundo é o sistema do maligno. Por isso que nós temos que amar os preceitos de Deus, os mandamentos de Deus, a palavra de Deus, que é viva e eficaz para discernir no nosso corpo o que é bom e o que é ruim. Aleluia. Hebreus 4,12. Pois tudo que há no mundo, no sistema que rege o sistema, a cobiça da carne, a nossa carne é a nossa maior luta, nosso maior inimigo. Olha aqui que ele está dizendo, a cobiça da carne, nossos desejos, nós temos que lutar contra ela. A cobiça dos nossos olhos e a ostentação dos bens. Você vê o que acontece aí, a ostentação, as grandes farras, as exibições na internet, pode caçar.
não provém do Pai, mas do mundo, provém de Satã, do nosso adversário, não provém de Deus. E para finalizar, o mundo e a sua cobiça passam. O mundo, esse sistema do maligno vai passar, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para todo sempre. Amém. Fecha teus olhos que eu vou orar e vamos finalizar. Maravilhoso Deus, nós te agradecemos nessa tarde por essa palavra, por tudo que tu fizeste, os louvores que entoamos a ti nessa casa de oração. Queremos te agradecer pelas pessoas que estão na live. Essa live cresce a cada dia mais no Brasil e no mundo. Quero mandar um abraço aos missionários lá de Moçambique, na África, que também recebem a palavra desse ministério, porque o foco é ensinar na palavra, o foco é a palavra de Deus que liberta, que sara, e todas as pessoas aqui no nosso estado, no Brasil e no mundo. Que Deus te dê um final de semana muito abençoado, e que tu venha reconhecer, meu amado irmão, a autoridade espiritual de Jesus. Reconhece, tira a incredulidade do teu coração, faz um propósito com Deus. A Bíblia nos ensina a fazer prova com Deus. Faça prova, faça propósito e deixa Ele manifestar a sua autoridade espiritual na tua vida. Abençoa, Senhor, cada pessoa que ainda vai assistir essa live, que ela possa ser curada se ela crer, que ela possa ser salva se ela crer, que ela possa ser restaurada se ela crer. E se ela reconhecer a autoridade dos teus servos, do pastor, dos líderes, elas serão tremendamente abençoadas por ti, meu Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Abençoa, Senhor, as famílias do Brasil. Abençoa a nossa família nessa tarde, os nossos filhos, a nossa parentela, a nossa comunhão, a nossa intimidade contigo. Nós te agradecemos por essa oportunidade de toda sexta estar aqui orando, intercedendo por um Brasil melhor, por uma nação melhor. Glória. Porque a tua palavra nos ensina a orar para que venhamos ter paz nessa nação. Dá sabedoria àqueles que vão exercer a partir de janeiro, exercer a sua autoridade nesse Brasil. Que haja paz entre os políticos e que eles possam olhar pela necessidade do nosso país, daqueles que mais precisam. Aleluia. Nós te louvamos, Senhor, e agradecemos o teu nome. Nos dá um resto de semana abençoado, um sábado abençoado, o grande culto da família no domingo aqui no nosso Ministério Adoração e Graça. Você é o nosso convidado especial para estar aqui a partir das 18 horas. Traga a sua família e venha receber a palavra, o ensino, a autoridade espiritual, a unção, o poder de Deus nessa casa de oração. Glória, aleluia. É que eu te peço nessa tarde, Senhor, e te agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Fique com Deus, vem aqui, missionária, e até o nosso próximo encontro. Tá bom? Tchau, até sexta-feira, se Deus quiser.